Estenda suas mãos para cá e declare bem alto comigo: bendito é o que vem. Mais alto, declare: bendito é o que vem. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz. Vocês estão empolgados? Nós estamos muito felizes de receber vocês na nossa casa. Nós cremos que, sabe, mais do que tudo aquilo que nós projetamos no nosso coração, mais do que as expectativas que nós temos para esses dias, nós cremos que a porção do Senhor, ela será transbordante, abundante, e Ele fará infinitamente mais de tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Você crê nisso? Amém? Eu quero te pedir para você fechar os seus olhos mais uma vez. Deus, nós te damos graça, Senhor. Sabe, Deus, nós entregamos esse momento nas tuas mãos. Nós te pedimos, Espírito Santo, para que o Senhor ministre o coração de cada um de nós. Sabe, Deus, eu te peço, Deus, para que à medida que essa palavra for compartilhada, o teu Espírito Santo fale, Deus, de forma pessoal e particular com a vida de cada um dos meus irmãos. Deus, eu oro nessa noite por espírito de sabedoria e revelação. Eu oro e te peço, Deus, para que os olhos dos entendimentos dos meus irmãos, para que eles sejam iluminados, Pai, e que nós possamos conhecer em Ti a excelência, a grandeza do Santo, Senhor. Sabe, Deus, que o Teu Espírito Santo se manifeste e que o Senhor fale aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu queria pedir para que você abrisse a sua Bíblia em Malaquias capítulo 4. E eu quero te pedir para deixar ela ali aberta. E em algum determinado momento, a gente vai fazer a leitura do texto. Amém? Eu quero compartilhar com vocês hoje uma mensagem que carrega o meu coração. Eu tenho 27 anos de idade e eu poderia dizer que essa mensagem, até aqui, é a mensagem da minha vida. Talvez daqui a alguns anos o Senhor mude, talvez, enfim. Mas essa é a mensagem que tem carregado o meu coração, é aquilo que o Senhor tem aquecido o meu coração há mais de 1 ano, cerca de 2 anos. E eu sinto de compartilhar isso com vocês. No Vidas eu tive uma oportunidade, uns 15 minutos para derramar algo a respeito disso, mas hoje eu quero que a gente seja mais profundo nisso. E eu quero fazer um pedido para vocês. Eu quero pedir para que nós façamos isso juntos, amém? Nós vamos construir um entendimento juntos essa noite. Eu quero que vocês fiquem comigo até o fim, porque vocês acabaram de cantar Maranata. E eu acredito que essa mensagem vai falar o coração de cada um de vocês, amém? Meus irmãos, sabe, eu acredito que vocês irão concordar comigo em algo que eu vou dizer. A gente vê que a igreja brasileira, ela passa por alguns ciclos, né? E de tempos em tempos, a mensagem que ela é anunciada nos altares, nas plataformas, nos púlpitos, nas conferências, ela transiciona de alguma forma, né? A gente vê que, de um lado, existem pessoas que valorizam o favor de Deus, a bênção do Senhor. A gente vê que por um lado, existem pessoas que, sabe, maqueiam a graça de Deus com uma libertinagem, do tipo, faça aquilo que você quiser e tá tudo bem. Mas nós também vemos que o Senhor tem feito nascer uma mensagem genuína no coração e nos lábios da igreja brasileira. E sabe, você vai concordar comigo, eu não sei quanto tempo de conversão você tem, mas eu caminho com o Senhor há 15 anos. E eu me lembro que logo que eu me converti, pouco se falava sobre a vinda de Jesus. Eu não me lembro, na minha adolescência toda, na minha infância, de ter ouvido uma canção com essa palavra que nós acabamos de declarar aqui, Maranata. Uma palavra que expressasse o desejo de estar com o Senhor, uma palavra que expressasse o coração de alguém que ama esse terrível e glorioso dia do Senhor. Mas você vai concordar comigo que algo mudou. E que cada dia mais nós temos visto, falando sobre o quê? Sobre o dia do Senhor. Sobre a volta de Jesus. O nosso coração tem sido aquecido por essa verdade. É certo que existe, sim, o hype, né? Existem algumas mensagens que entram no hype e a gente começa a produzir, às vezes, algum fogo estranho ao Senhor, né? A gente começa a falar aquilo que está na moda. Mas eu acredito nesse mover genuíno do Espírito. E eu acredito que o Senhor tem, sabe, aberto os olhos da igreja brasileira para essa realidade. De que nós somos uma noiva que carrega consigo o compromisso e a esperança de um casamento. E esse casamento, a grande celebração desse casamento, ela culmina no dia da volta de Jesus. Então uma noiva que é apaixonada, ela deseja o quê? O dia do casamento. Nós temos a Lê aqui, a missionária da casa, noiva, vai casar em março, gente. E o que é que a noiva deseja? O dia do casamento. Então nós, como noiva de Jesus, o que é que nós devemos desejar? O dia do casamento, o dia do retorno de Jesus. E eu acredito nisso.
que sabe, o Senhor tem feito nascer dentro do coração da igreja brasileira é essa chama, aquecido esse fogo dentro dos nossos corações. Eu só vou pedir para o pessoal da mídia me ajudar com o cronômetro ali para eu não me empolgar, por favor. Mas eu acredito também, meus irmãos, que é impossível que a gente olhe para a segunda vinda de Jesus. Sabe, para que a gente mantenha os nossos olhos fixos na segunda vinda de Jesus. Essa que nós clamamos e dizemos, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Mas eu também creio, meus irmãos, que nós devemos olhar para a primeira vinda de Jesus. Olhar para a segunda vinda de Jesus através da primeira vinda de Jesus. Vocês estão entendendo? Vocês estão comigo? Amém. Então vamos juntos, meus irmãos. Eu acredito nisso. Que uma forma saudável de nós olharmos para a segunda vinda de Jesus é através da primeira vinda de Jesus. Por quê, meus irmãos? Porque a Bíblia fala de duas plenitudes dos tempos. Repita comigo, plenitude dos tempos. Sabe qual é essa primeira plenitude dos tempos? Ela está relacionada com a primeira vinda de Jesus. Fala de um tempo perfeito, de um tempo propício para que o Messias viesse. Sabe, desde que Adão e Eva pecaram no Éden e o Senhor traz a sentença, olha, você vai gerar filhos com dores de parto. Mas espera aí, que o seu descendente, ele vai esmagar a cabeça da serpente. O calcanhar dele vai ser ferido, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. Desde aquele momento do Éden, o Senhor começa a preparar um caminho para que o Filho de Jesus venha na terra. O Filho de Deus, Jesus, venha na terra. E para isso precisava existir um tempo perfeito, um tempo propício, uma plenitude de tempo. E qual era essa plenitude de tempo, Bruno? O que é que aconteceu? Qual era o cenário da primeira vinda de Jesus? Sabe, a Bíblia narra que Israel, o povo que, sabe, do qual Jesus descendeu, ele estava passando por um momento de um caos político. É por isso que eles aguardavam Jesus e esperavam que ele seria o quê? Um libertador político. Porque eles estavam vivendo um cenário de caos. Sabe, Israel tinha sido dominado por Roma. Então eles não tinham mais autonomia, eles, sabe, não tinham mais liberdade. O cenário político era de corrupção, era de distorção. Ainda existia no meio do povo aqueles que criam na promessa de Deus, de que o descendente de Davi governaria sobre todo Israel. Então era uma bagunça política, era um caos político. Esse tempo, essa plenitude de tempo também era, meus irmãos, sobre um caos social. Por quê? Porque Roma cobrava impostos altíssimos. E isso fazia com que cada vez mais o povo ele fosse se rendendo e caindo na miséria. Essa primeira plenitude dos tempos de Jesus também era sobre um caos religioso. Por quê? Porque a Bíblia diz que o sacerdócio estava corrompido. A Bíblia diz que Anás e Caifás disputavam o poder. A Bíblia diz que, sabe, os sacerdotes que deveriam guiar, instruir o povo no caminho. Sabe o que eles começaram a fazer, meus irmãos? A mercantear a fé. A lucrar com a fé. Eu estou falando do que aconteceu lá no momento em que Jesus nasceu. Mas vocês conseguem notar alguma similaridade com os nossos dias? Um caos político, um caos social, desigualdade, fome, enfermidade, segregação, pessoas de um lado, pessoas do outro, rivalidade, divisões. Um caos religioso. A fé bagunçada, a fé mercanteada, a fé vendida, os valores distorcidos. Era esse o cenário da primeira vinda de Jesus. Só que a primeira vinda de Jesus, ela tinha necessariamente não só um cenário de caos. Ela tinha necessariamente não só um cenário de confusão. Mas ela também tinha um homem. O perfil de um homem, um tipo de homem que essencialmente precisava existir para que aquele tempo fosse propício, para que aquele tempo fosse pleno, para que aquele tempo fosse perfeito. A primeira vinda de Jesus não era só sobre aquilo que foi corrompido, não era só sobre aquilo que o poder e o pecado fez no coração dos homens, mas na primeira vinda de Jesus ele também encontrou um homem que estava encarnando a profecia. Um homem que estava disposto a se despir da sua vida e da sua vontade para que a vontade de Deus se cumprisse na terra.
Sabe, meus irmãos, eu acredito que é na segunda vinda de Jesus, nessa segunda plenitude dos tempos, nesse segundo tempo propício, perfeito, que vai combinar com esse dia glorioso em que Jesus finalmente rasgará os céus e virá buscar a sua igreja. Eu acredito, meus irmãos, que isso não é só sobre um caos político, não é só sobre um caos social, não é só sobre os problemas que a gente olha para a nossa volta. Por quê? Porque a gente olha e diz, gente, Jesus está voltando. Eu ouço de guerras e rumores de guerras. Gente, Jesus está voltando, a desigualdade está cada vez pior, e pestes, enfermidades. Sim, meu irmão, isso é uma realidade. Mas eu sonho com o dia em que a gente vai olhar para a igreja do Senhor, vai encontrar homens apaixonados e separados, que amam o dia do Senhor, e vai dizer sim, estes homens são um sinal de que Jesus está voltando. Eu acredito que a segunda vinda de Jesus é sobre um tipo de homem, sobre um perfil de homem, sobre homens que estão se esvaziando das suas vontades, estão se esvaziando do seu conforto, daquilo que eles desejam para si mesmo. E eles estão vivendo por uma única coisa, para que a vontade do Senhor se cumpra na terra. E sabe qual é a vontade de Deus, meus irmãos? Ter os seus filhos reunidos numa mesa, ter os seus filhos assentados com Ele na eternidade. Sabe qual é a vontade do Senhor, meus irmãos? Que seja na terra assim como é no céu. Essa é a vontade do Pai. Então a primeira vinda de Jesus teve um tipo de homem, amém? E a segunda vinda de Jesus, ela é essencialmente não só sobre um cenário de caos, não só sobre um cenário de terror, de pestes, de fome, mas ela também é sobre um tipo de gente, sobre o perfil de um homem, sobre o perfil de uma mulher que amam a vontade do Senhor. Você sabe de quem eu estou falando, meus irmãos? Eu estou falando de João Batista. Vocês sabem quem era João Batista? A Bíblia diz que João Batista era um nazireu. Repita comigo, nazireu. A Bíblia diz que João Batista, ele era um homem separado por Deus. Sabe, os nazireus naquela época, eles não podiam, por exemplo, tocar em corpo de pessoas mortas. Mas por quê, Bruna? Porque a morte, ela era o sinal máximo da corrupção do homem. Você concorda comigo? Qual foi a ordem de Deus? Você não vai comer desse fruto. Porque se você comer desse fruto, certamente você vai morrer. Então por que o homem morreu? Porque ele pecou. Vocês estão comigo? Amém? Então tocar num homem morto é tocar em alguém que está no seu nível máximo de corrupção. Nazireu não pode. Esse homem que é separado por Deus não pode ter parte com a corrupção. Ele não pode ter parte com o pecado. O nazireu, meu irmão, ele não bebia vinho. Sabe por quê? Porque o prazer dele não estava garantido em nada daquilo que a terra podia proporcionar para ele. Mas o prazer de um nazireu estava em cumprir a vontade de Deus. João Batista era um nazireu. Você sabe o que um nazireu fazia, meu irmão? O nazireu não permitia com que passasse navalha sobre a cabeça dele, nem sobre a barba. Você sabe por quê, meu irmão? Porque o nazireu, ele era visto de longe, ele era reconhecido. Ali vem um homem que está gastando a sua vida em devoção e em paixão ao Senhor. Eles olhavam para o nazireu e eles diziam, aquele homem está gastando a sua vida e se dedicando ao Senhor. Meus irmãos, você imaginou isso? Ter a sua vida, o seu caráter, expressando a sua devoção, expressando o seu nível de separação, expressando o seu nível de paixão. Essa era a vida de João Batista, um nazireu de Deus. Um homem separado, separado da corrupção, separado dos prazeres da terra. Um homem nazireu, separado de todos os deleites, visto e reconhecido pela devoção dele, pela paixão dele. Vocês sabem quem era João Batista? João Batista era filho de sacerdote. Naquela época, meus irmãos, o sacerdote era a alta classe. Se você vinha de uma família sacerdotal, você podia ter certeza que você ia ter glória humana. Aonde você chegasse, em qualquer ambiente que você entrasse, você ia ser exaltado, visto, reconhecido, glorificado. Ser sacerdote era sinônimo de vestir as melhores roupas, de comer as melhores comidas, de ser convidado para os melhores banquetes, de participar das melhores festas da cidade. Essa era a vida de um sacerdote. E João Batista veio de uma família sacerdotal. Ele foi fruto do ventre de uma mulher chamada Isabel, que era estéril. Sabe, João Batista não nasceu na vontade do homem. Ele não nasceu através da capacidade do homem, mas ele nasceu na vontade de Deus. Sabe, o William falou algo há alguns
dias e meses atrás que cativou o meu coração. Quando a Bíblia narra a respeito do nascimento de um nazireu, ele sempre nasce de um ventre estéril. E você já se perguntou por quê? Talvez essa tenha sido a escolha de Deus para que nenhum ventre humano e nenhum coração humano se sinta dono daquilo que Deus está trazendo para a terra. João Batista era um filho de Isabel, de Zacarias, 2 velhinhos, uma mulher estéril. Ele era filho de sacerdote, ele tinha todos os prestígios humanos garantidos. Só que João Batista entendeu que aquilo que ele vinha não tinha sido determinado pela tradição dos homens. Aquilo que ele era não podia ser determinado pela tradição dos homens, pela vontade dos homens. Mas aquilo que João Batista era aquilo que Deus dizia a respeito dele. E João Batista entendeu: eu não sou sacerdote, eu sou o profeta. Sabe o que João Batista fez, meu irmão? Ele trocou os banquetes, ele trocou as melhores roupas, ele trocou a glória humana, ele trocou o reconhecimento humano e ele foi viver no deserto. A Bíblia diz que aquele homem que tinha tudo disponível a ele preferiu ir para o deserto. Ele preferiu se vestir de pele de camelo, comer gafanhoto e mel silvestre. Ele trocou os banquetes humanos por gafanhoto e mel silvestre. Ele trocou esses lugares de glória humana pelo deserto. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no deserto, João Batista encontrou um lugar de devoção sem distração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no deserto, João Batista aprendeu a ouvir a voz de Deus até que ele se tornasse a voz que prepararia o caminho do Senhor. Sabe por quê, meus irmãos? O deserto não é um lugar confortável. Sempre que a Bíblia fala de um deserto, ela está falando de um lugar de transição, ela está falando de um lugar de fuga. O deserto não é um lugar de fazer morada, mas é o lugar que João Batista escolheu para viver. Não era aquele lugar que tinha aplauso humano, não era aquele lugar que tinha movimento humano, era um lugar que aspirava a morte. Nada nasce no deserto. O deserto não tinha nada para oferecer para João Batista, mas no deserto ele encontrou Deus. E João Batista entendeu que no lugar onde Deus está, ele tinha tudo. Oh, meus irmãos, sabe, eu às vezes derramo lágrimas diante do Senhor, e eu me pergunto: Deus, por quê? Por que quando na nossa geração a gente fala de deserto, a gente quer fugir desse lugar? Por que nos ensinaram a temer o deserto? Por que nos fizeram acreditar que o lugar do deserto é só o lugar da provação? É só o lugar da escassez? É só o lugar da dificuldade? Sendo que todas as vezes que a Bíblia diz que Deus carrega um povo ou um homem para o deserto, Ele está chamando eles para esse ambiente desconfortável, esse ambiente que aspira à morte. Mas Ele está chamando eles para aquele lugar porque Ele deseja uma coisa: se revelar. No deserto não tem nada para ser apreciado. No deserto não existe nada que pode ter os teus olhos. O deserto é um lugar propício para ver a Deus, para conhecer o Senhor, para ver o Deus que se manifestou numa nuvem, o Deus que se manifestou no deserto, o Deus que se manifestou no maná, o Deus que se manifestou na água que saiu da rocha. Meu irmão, se você sente que você está passando por um deserto, por favor, não fuja dele. Mas peça ao Senhor: Deus, me dê olhos para ver aquilo que o Senhor quer me mostrar. Senhor, me dê ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor quer me dizer. Porque o imaturo, quando ele está no deserto, ele se ofende. Mas o maduro, quando ele está no deserto, ele só quer uma coisa: conhecer a Deus. E eu oro a Deus para que Ele nos dê essa maturidade de não desejar aquilo que essa terra pode nos proporcionar, de não desejar a glória que os homens podem nos dar, mas desejar o lugar aonde o Senhor está. João Batista trocou, meus irmãos. Ele trocou esse lugar de glória humana para viver no deserto. Tozer diz que Deus, Ele não pode usar grandemente um homem até que Ele o tenha machucado profundamente. João Batista recebeu o deserto. Ele desejou o deserto, porque ele queria esse lugar onde, sem negociar, ele pudesse ver e conhecer a Deus. Eu acredito, meus irmãos, eu acredito que a segunda vinda de Jesus, ela é sobre esse tipo de homem, sobre esse perfil de homem, sobre esse perfil de mulher, sobre homens que amam a vontade
de Deus mais do que a glória dos homens, sobre homens que amam mais conhecer a Deus do que uma vida confortável, sobre homens que só querem se dedicar conhecendo a face de Deus, sabe, não uma vida que é gasta pelos interesses humanos, pelas vontades humanas, mas pela vontade de Deus. Eu acredito que é assim como João Batista, que foi para o deserto para encarnar a profecia, para, sabe, carregar sobre si a profecia, ser a profecia, se tornar a voz. Eu acredito que a segunda vinda de Jesus é sobre esse tipo de homem, é sobre esse tipo de mulher, é sobre esse perfil de gente. Vocês estão comigo? Amém? E João Batista, ele não tinha apenas um perfil. João Batista não era apenas um profeta, ele não era apenas um nazireu, mas João Batista, ele também carregava uma mensagem. O profeta Isaías, no capítulo 40, ele diz acerca de João Batista que ele era a voz. Ele era a voz que estava clamando. Ele era a voz que estava preparando o caminho de Jesus. Meus irmãos, havia um silêncio em Israel. Um tempo onde não havia manifestação. Um tempo onde não havia palavra de Deus. E João Batista começou a pregar. Não nas sinagogas. Não nos lugares de ajuntamentos. Mas ele começou a pregar no deserto. E aquela voz que começou a ecoar no deserto, ela começou a chamar a atenção das multidões. E João Batista não dizia, venham para o Senhor e tenham os seus sonhos garantidos. Venham para o Senhor e tenham as suas vontades satisfeitas. Venham ao Senhor e recebam a cura que vocês desejam, o milagre que vocês precisam. Não. João Batista começou a pregar no deserto. E a vida de João Batista não era nem um pouco atrativa. Você concorda comigo? A mensagem de João Batista muito menos. João Batista começa a pregar no deserto e ele começa a dizer, arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Você sabe o que é o reino dos céus, meus irmãos? Eu sei que quando a gente pensa no reino de Deus, a gente fantasia na nossa mente, às vezes um castelo, as ruas de ouro e um montão de coisas. Mas sabe qual é o reino? O que é o reino de Deus? É o cumprimento da vontade de Deus. João Batista começou a pregar no deserto, ele começou a dizer, arrependei-vos. Arrependei-vos porque chegou o tempo em que o Senhor fará na terra assim como é no céu. Arrependei-vos porque chegou o tempo, chegou a hora, esse é o momento em que o Senhor vai se manifestar na terra, assim como Ele tem feito no céu. Arrependei-vos porque esse é o tempo em que o Senhor virá de forma abundante sobre nós e Ele manifestará sobre nós a vontade do Pai. Arrependei-vos porque é chegado o tempo em que a vontade do Senhor se cumprirá. Sabe, meus irmãos, naquela época, quando era anunciado que um rei iria visitar uma cidade, a Bíblia diz que, a história diz que haviam homens que se encarregavam de preparar o caminho. Porque uma carruagem real, ela não poderia passar por uma estrada cheia de buracos. Uma carruagem real, ela não podia passar, sabe, por uma rua cheia de pedras, de lama, de lodo, não. Então, quando você via homens preparando o caminho, você entendia uma coisa: em breve o rei virá. Então, quando João Batista começou a pregar no deserto e começou a dizer, arrependei-vos, arrependei-vos. E quando questionavam, quem é você? Você é Elias? Quem é você? Ele dizia, não, eu sou só a voz. O que ele estava dizendo é, tá vendo isso que eu estou fazendo? Eu estou preparando o caminho, porque em breve o rei vai entrar. Eu acredito, meu irmão, eu acredito que a segunda vinda de Jesus vai ter não só um tipo de homem, não só um tipo de mulher, mas ela vai ter nos altares, nas plataformas, nas rodas de conversa, nas mesas que nós estabelecemos, uma única mensagem: arrependei-vos, arrependei-vos. Eu acredito que a nossa mensagem, quando a nossa voz for ouvida, as pessoas vão entender uma coisa: em breve o rei virá. Em breve o Senhor fará na terra como é no céu. Em breve o Senhor cumprirá a sua vontade, não em parte, não pela metade, mas plenamente, plenamente. E João Batista começou a pregar, arrependei-vos, arrependei-vos.
Porque o caminho que Jesus queria encontrar, o caminho que mostrava assim, esse é o tempo propício, esse é o tempo perfeito, essa é a plenitude do tempo para que o Filho de Deus se manifeste. Era um caminho de corações quebrantados, era o caminho de corações arrependidos, de corações que se entregaram e se renderam à vontade de Deus. E esse homem, um tanto quanto peculiar, ele começa a pregar. E ele começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E João Batista, ele vai além. Ele não somente prega, mas ele começa a batizar. Vocês estão comigo? Sim. E quando ele começa a batizar, você conhece a história, você conhece a palavra de Deus. A Bíblia diz que os sacerdotes começam a ficar incomodados. Não só com a mensagem de João Batista, mas também com o fato dele estar batizando. E eles chegam para ele e começam a questionar: por que, João Batista? Por que você está batizando? Sabe, meu irmão, preste atenção nisso. Naquela época só existia um tipo de gente que se batizava: os gentios, que se convertiam ao judaísmo. Os prosélitos. Era o único tipo de gente que se batizava. Se era pagão, se era idólatra, você queria virar judeu, tem que batizar. Só que João Batista, esse homem um tanto quanto estranho, esse profeta um pouco nada convencional, um tanto quanto exótico, ele começa a pregar. E ele começa a pregar e também ele começa a batizar. Só que tem algo de errado naquilo que ele estava fazendo, ou de diferente. Porque ele não está batizando gentios, mas ele está batizando judeus. Sabe, o ato de João Batista batizar aqueles que pensavam crer. O ato de João Batista batizar aqueles que pensavam ter o coração rendido à vontade de Deus. O ato de João Batista, sabe, fazer com que aqueles homens se humilhassem e descessem as águas era um sinal claro de que a mensagem de João Batista não era para os pagãos. A mensagem de João Batista ainda não era para os idólatras. Ainda não eram para aqueles que estavam, sabe, diante de cultos pagãos. Mas era sim para aqueles que imaginavam crer, pensavam crer. Sabe, meus irmãos, quando a gente pensa que a gente precisa pregar a respeito do arrependimento, ou a respeito de que os nossos corações sejam convertidos, a gente se vê fazendo isso nas ruas. Vocês vieram aqui para isso. Vocês vieram aqui porque o coração de vocês queima por uma palavra de Deus, por um chamado de Deus. Vocês estão aqui porque vocês sabem que em algum momento vocês vão ser preparados para irem às ruas e pregarem a palavra de Deus. Só que eu acredito que essa mensagem de arrependimento, ela não precisa ser vívida nos nossos lábios somente no momento em que a gente coloca o pé para fora dentro da nossa igreja. Mas eu acredito que chegou o tempo, não chegará, mas chegou o tempo. E que essa mensagem de arrependimento, ela precisa tomar os nossos corações. Essa mensagem de arrependimento, ela precisa tomar os altares das nossas igrejas. Nós precisamos olhar para nós mesmos e talvez perceber que nós fizemos da família de Deus uma instituição. Nós precisamos talvez olhar para nós e reconhecer que nós fizemos do relacionamento, nosso relacionamento com Deus, um meio de troca. Eu dou a devoção porque eu espero receber um chamado, uma unção, um envio. Eu dou o meu tempo de serviço na igreja, eu dou, porque eu espero alguma coisa. Talvez um ambiente de reconhecimento humano, talvez uma promoção, eu dou, mas eu estou sempre esperando algo em troca. Algum tempo atrás eu conheci a história de uma grande mulher de Deus, uma missionária, e nos seus últimos dias de vida ela escreveu uma carta para os missionários e também para os seus irmãos na fé. E ela começa dizendo as seguintes palavras: você não quer Jesus, você quer Jesus e mais alguma coisa. Você quer Jesus e a glória humana, você quer Jesus e os aplausos, você quer Jesus e o reconhecimento, você quer Jesus e mais alguma coisa. Sabe, nesse ano eu e o William estamos numa transição, estamos voltando do Nordeste para cá. E as transições, elas são sempre difíceis. E eu estava ali agora e o Espírito Santo falou no meu coração. E ele me lembrou de algumas palavras que eu escrevi há muito tempo atrás. Sabe, eu escrevi para mim mesma, assim, para me encorajar. Sabe aquele texto em que os discípulos veem Jesus caminhando sobre as águas. E Pedro, ele diz: Jesus, se é você mesmo, então me faz ter ido contigo. E Pedro sai do barco. E eu me lembro que era uma fase muito difícil da nossa vida, da minha vida e do William. A gente estava recém-casado, tínhamos passado por uma ruptura muito dolorosa e eu estava num período de depressão. E eu me lembro que eu escrevi essas palavras: sai do barco, sai do barco. E eu senti o Espírito Santo falando agora assim para mim: Bruna, em algum momento você achou que era importante sair do barco, mas agora eu estou te pedindo, entra no barco.
Recebe a transição que eu tenho para ti. Ainda que ao entrar no barco, você sabe que o que está te esperando lá na frente é um mar agitado. É uma tempestade e você vai ter que confiar. Porque talvez você vai olhar para o mar e vai ver Jesus caminhando sobre as águas. Talvez você vai olhar para o barco e vai encontrar ele dormindo. E você não vai se ofender, mas você vai olhar para ele e vai dizer: Jesus, me ensina a descansar diante daquilo que me desafia. Talvez você vai olhar para ele caminhando sobre as águas e você precisa dizer para ele: Jesus, me faz ter ir contigo. Sabe, me ajuda a caminhar sobre a tua palavra, independente daquilo que me apavora, independente daquilo que me amedronta, me faz caminhar sobre a tua palavra. E eu estava ali, vendo o Espírito Santo mexendo com o meu coração e expondo as minhas ofensas. E eu, na virada do ano, eu compartilhei esse texto que eu falei com vocês e com a igreja. E eu falei para os meus irmãos, esse ano eu só quero Jesus e nada mais. Eu não quero Jesus e mais alguma coisa. Eu não quero Jesus e mais viagens missionárias. Eu não quero Jesus. Não, eu quero só Jesus. E eu estava ali com meu coração cheio de ofensa por tanta coisa. E o Espírito Santo me lembrou e ele falou: Bruna, você me pediu para nesse ano ter só Jesus e nada mais. Sabe, meus irmãos, a gente às vezes faz tantas orações perigosas sem a consciência de que um dia o Senhor vai requerer as nossas palavras. Eu não quero te emocionar. Eu não quero te dizer que você tem que fazer uma oração parecida. Eu não quero, que você venha aqui na frente no final desse culto e você pule e você diga: Jesus, Maranata, agora sim. Não, meus irmãos. Sabe, tudo aquilo que eu oro, o Espírito Santo, é para que Ele derrame sobre nós uma consciência, um temor. Sabe que a oração que vai surgir dos seus lábios surge de um coração aquecido e apaixonado pelo Senhor. E aquilo que eu digo a você, meu irmão, é receba as transições que Deus tem para você, receba os processos, receba o deserto, receba o vale, receba a montanha, receba, porque naquele grande dia, a corrida só vai valer a pena quando a gente entender que aquilo que nós vamos ter, a recompensa que nós vamos ter é apenas Jesus. Apenas Jesus. Um dia nós vamos estar diante dele e as glórias humanas não importarão mais. Um dia nós estaremos diante dele e o quanto a minha vida foi confortável e agradável não importará mais. Sabe o que vai importar, meu irmão? Você ouvir de Jesus: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. É viver por uma única coisa, não buscando Jesus e mais alguma coisa, mas buscando Jesus e somente Jesus. Sabe, meus irmãos, a minha oração é para que o Espírito Santo toque lugares profundos do seu coração que as minhas palavras não alcançam. A minha oração é para que você saia daqui com o seu coração aquecido, talvez mexido, talvez um pouco bagunçado, sua alma talvez um pouco inquieta, mas eu espero que você esteja disposto a se tornar esse tipo de homem, a carregar nos seus lábios esse tipo de mensagem que não é bem-vinda, mas é a mensagem que prepara o caminho do Senhor. Sabe, Spurgeon diz o seguinte, que o inferno e o pecado, eles estão casados até que o arrependimento proclame o divórcio. Sabe o que você vai fazer na rua no domingo, na segunda-feira? Você vai anunciar um divórcio. O fim do casamento entre o pecado. O fim do casamento entre o pecado e o inferno na vida das pessoas. Mas o início de uma relação, de uma aliança eterna que o Senhor propõe a cada um deles. Que o Senhor aqueça o seu coração, meus irmãos. Que Ele faça nascer de você essa mensagem que te custa tudo. Essa mensagem que não vai estar no hype. Essa mensagem que não vai te dar likes. Essa mensagem que não vai te trazer convites. Essa mensagem que vai custar teu prestígio, tua vida e quem você é. Mas é essa mensagem que prepara o caminho do Senhor e nenhuma outra, meu irmão. Que o Senhor encontre esse tipo de homem, esse tipo de mulher. Que em nossos lábios tem esse tipo de mensagem, meus irmãos. Vocês estão comigo? Sim. Amém. João Batista não era só um perfil peculiar de homem. Um perfil peculiar de homem. Ele não era só esse profeta, ele não era só esse homem que carregava uma mensagem de arrependimento nos lábios. Mas a vida de João Batista também cumpriu um propósito específico. E sabe,
quando eu senti o Espírito Santo me conduzindo para essa palavra, e ainda hoje, enquanto eu estava relendo tudo que está escrito aqui, eu pensei, Jesus, a gente para, né? A gente para na vida de João Batista. A gente para na mensagem de João Batista. É forte, é forte. A vida de João Batista é pesada. Uau, a gente precisa muito da ajuda do Espírito Santo para viver isso. Sabe, a gente precisa muito da dependência do Senhor para anunciar essa mensagem. É desafiador, é difícil. Só que a vida de João Batista, ela, não era só diferente, nada convencional. João Batista não era só um homem de uma mensagem, mas ele também foi um homem que cumpriu um propósito específico. E eu oro a Deus para que o Senhor nos ajude a irmos até o fim. A não nos tornarmos apenas um tipo de gente. A não carregarmos apenas uma mensagem específica. Mas que através de nós o Senhor cumpra um propósito semelhante a esse que Ele cumpriu através da vida de João Batista. Amém? Malaquias capítulo 4, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A Bíblia diz que ele viria. E o Senhor diz, olha, ele veio. Ele já veio, mas vocês não o reconheceram. Jesus estava falando a respeito da vida de João Batista, que o mesmo Espírito que estava sobre Elias também estava sobre João Batista, o Espírito da profecia. E presta atenção na semelhança da vida entre esses dois homens, porque a vida de João Batista, a mensagem de João Batista, ela foi anunciada não aos quatro ventos, não, vamos ver o que vai dar, não. O Senhor desejava, com a mensagem de João Batista, cumprir um propósito específico. Sabe, meus irmãos, João Batista, a mensagem de João Batista, a vida de João Batista teve o poder de atrair uma geração ao deserto, amém? Mas a Bíblia também fala que um dia Elias encontrou o mesmo ambiente, um ambiente similar de corrupção no meio de Israel. E João Batista então, e Elias então desafia os profetas de Baal e Azerá, e ele fala, olha, vamos subir o Carmelo. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia diz que Elias teve a vida de Elias, a mensagem de Elias conduziu uma geração ao deserto, tirou uma geração de um lugar de idolatria, tirou, uma geração de um lugar de distração, de hedonismo, de culto ao meu prazer, e levou eles para o deserto, um lugar que custava algo, custava muito. Elias também começou a pregar. Elias também desafiou os profetas e falou, vamos subir um monte. O que é mais fácil para você, andar no deserto ou subir uma montanha? Custa, né? Desafia, né? E a vida desses dois homens atraíram, tiraram uma geração, tiraram um povo desse ambiente de idolatria, de não saiu. Mas enfim, tiraram esse povo desse lugar e conduziram eles para um deserto e para um monte. Sabe, meus irmãos, preste muita atenção nisso. Naquele tempo, quando o povo de Deus se dava à idolatria, ele também se dava à imoralidade sexual. Vocês estão comigo? Essa é a parte que a gente vai fazer junto, tá? Essa é a parte que a gente vai... Preciso de vocês. Naquela época, os cultos pagãos, quando você oferecia um culto pagão, ele estava diretamente ligado à imoralidade sexual. É por isso que quando a Bíblia conta, relata a história de Elias, ela também fala das sacerdotisas de Baal, de Azerá, que Jezabel havia infiltrado no meio do povo. Porque dia e noite, enquanto o povo de Israel estava adorando os outros deuses, eles também estavam tendo práticas imorais. Vocês estão comigo? Então, no tempo em que João Batista começa a pregar e o povo de Deus também havia se deitado com outros amantes, se dado a outros deuses, eles também estavam num ambiente, numa realidade de imoralidade sexual. Amém? Isso significa que aquele povo estava separado, distanciado, não só de Deus, mas das suas famílias. Não só do grande eu sou, mas das suas casas. Porque os filhos voltavam para casa e eles encontravam o pai que chegou de um culto pagão e tinha acabado de se deitar com outras sacerdotisas. E os filhos olhavam para aqueles pais e talvez
não se orgulhavam do que viam. Talvez estavam distanciados. Sabe, o pai que ia para um culto pagão se deitar com uma sacerdotisa não pensava na esposa e nos filhos que estavam em casa. Essa era a realidade de Israel. Não só um povo que estava distante de Deus, mas também um povo que estava separado dentro de casa, afastado das suas famílias. Sabe, quando João Batista, ele começa a pregar e anunciar o arrependimento, e aquele povo começa a dar uma resposta positiva a essa mensagem, eles começam a descer as águas do batismo, se arrepender, se converter dos seus maus caminhos. Aquele povo estava sendo devolvido não somente para Deus, mas também para sua família. É por isso que a Bíblia diz que através da vida de João Batista, o coração dos pais se converte aos filhos, e dos filhos se converte aos pais. É por isso que a Bíblia diz que naquele momento no Carmelo, quando Elias desafia aqueles profetas que se mutilaram, que tentaram de todas as formas, sabe, que fogo caísse do céu e nada aconteceu. A Bíblia diz que naquele momento em que aquele altar de Elias todo molhado, que desafiava toda a racionalidade, toda a lógica humana, aquele altar é tomado pelo fogo de Deus. E imediatamente o povo de Israel, sabe, mata todos aqueles profetas, aquelas profetisas. E aquele avivamento aconteceu não só por causa de um mover de Deus, mas porque as famílias foram restauradas. Quando os altares são derrubados, as famílias são restauradas. Quando o altar da imoralidade sexual é derrubado dentro do coração, as famílias são reconciliadas. Sabe, eu sei que a gente vive numa realidade cristã e às vezes isso nos faz ter dedos para falar de determinadas coisas. Mas a gente precisa reconhecer, meus irmãos, que há muito que o Senhor precisa fazer. Não só nos nossos ministérios, não só na sua vocação, não só no mover profético, não só no agir do Espírito, mas é muito que o Senhor precisa fazer nas nossas casas e nas nossas famílias. Eu tenho certeza que eu não fui a única a ouvir falar disso. Mas eu acredito que muito provavelmente nos últimos dias, talvez seja difícil nós termos um ambiente como esse. E sabe quais são as igrejas que nós vamos frequentar? A sala da nossa casa. Talvez a mesa de jantar. E o Senhor quer que o seu coração seja convertido a Ele. Não para que você chegue diante dEle agora e você peça fogo de Deus. Unção do Senhor. Sabe, o Senhor quer que o seu coração se converta dos seus maus caminhos, não para que você seja empoderado para ir às nações e ter um ministério incrível. Talvez o Senhor faça isso através da sua vida. Mas eu acredito que o Senhor quer que o seu coração hoje seja batizado com paixão, com fogo de Deus, com arrependimento. Porque o Senhor quer te devolver para sua casa. O Senhor quer te devolver para sua casa com o seu coração convertido aos seus pais. Para que então o coração dos seus pais se converta a você novamente. Sabe, nós valorizamos muito aquilo que é construído num ambiente espiritual. E nós desprezamos muito aquilo que é a maior expressão do coração de Deus. Meus irmãos, eu estou terminando, mas eu quero muito que você entenda isso. Sabe, qual é a instituição hoje, ou a comunhão, ou o ajuntamento que mais revela o coração de Deus? É a família. Deixa eu te dizer uma coisa e presta muita atenção. Sabe, a família, ela não nasceu na vontade humana. A família não nasceu no momento em que um homem decidiu se casar com uma mulher e terem filhos, não. A família nasceu no coração de Deus. Porque lá na eternidade, antes que o homem e a mulher fossem feitos criaturas, antes que esse mundo ganhasse forma, cores, expressões, antes de tudo isso, na eternidade, o Senhor já estava dizendo algo a respeito de si próprio. E Ele dizia, eu sou Pai. A eternidade já dizia algo a respeito de Jesus e ela dizia, Ele é Filho. Sabe, o Senhor criou a família para que ela fosse uma expressão do coração de Deus. Para que a família fosse uma expressão do caráter de Deus. E talvez você escute isso e você pense, meu Deus, Bruno, eu estou ferrado, porque a minha família é disfuncional, porque os meus pais me ferem, porque os meus irmãos me machucam. Mas eu acredito no mover do Senhor. Eu acredito nesse arrependimento. Eu acredito, sabe, meus irmãos, num tempo onde o coração dos pais se converterá aos filhos e o coração dos filhos se converterá aos pais. Quando nós cantamos Maranata, mas nós não dedicamos a nossa vida ao Senhor, nós estamos mentindo.
Quando nós cantamos Maranata, mas nós não temos uma vida dedicada à vontade de Deus, nós estamos mentindo. Quando nós cantamos Maranata, mas nós não anunciamos o reino dele e o dia do Senhor, nós estamos mentindo. Porque Jesus disse, olha, eu vou para o Pai, mas eu vou voltar. Só que antes disso, todas as nações da terra vão ouvir falar no meu nome. Então um coração que vai e anuncia é um coração que está com saudade, expectativa. Mas se eu não faço isso, eu sou um mentiroso. Se eu canto Maranata, mas eu não amo a minha família, eu sou um mentiroso. Se eu canto Maranata, mas o meu coração não está sujeito à vontade de Deus para que Ele se converta aos meus pais, eu sou uma mentirosa. Se eu canto Maranata, mas o meu coração não está convertido aos filhos que eu ainda nem gerei, eu também sou uma mentirosa. Sabe, meus irmãos, eu quero que você fique de pé. Jesus pede para que João escreva uma carta à igreja de Pérgamo. E ele diz o seguinte, olha, eu sei que vocês estão no lugar onde existe o trono de Satanás. Eu sei que vocês estão lutando contra a perseguição. Eu sei que a fé de vocês tem permanecido. Eu sei que vocês têm sido valentes. Isso é algo bom de ouvir do Senhor, né? Imagina Deus dizendo, olha, sabe, vocês estão sendo perseguidos e atormentados, mas vocês estão permanecendo. Só que Jesus continua dizendo, ele fala, eu tenho contra você uma coisa. Você tolera Balaão. Você tolera Jezabel. Sabe, Elias, a vinda de Elias foi uma denúncia a Jezabel. A vida de Elias foi uma denúncia a Herodias. A cabeça de João Batista, sabe, a mensagem de João Batista contra Herodias custou a cabeça dele. Sabe o que é o Jezabel? Jezabel não é um espírito que a gente expulsa e manda embora no nome de Jesus. Mas Jezabel é uma doutrina, é um comportamento que mata a voz profética nos altares das nossas igrejas. Sabe o que é o espírito de Jezabel, meus irmãos? É aquilo que faz oposição a todo modelo familiar que Deus estabeleceu na terra. E o Senhor está dizendo para Pérgamo, eu tenho muitas coisas a seu favor. Eu amo a sua força, eu amo a sua resiliência, eu amo a sua permanência. Mas eu tenho algo contra você. Você tolera Jezabel. Sabe, meus irmãos, eu acredito que o sinal da segunda vinda de Jesus não é só o caos. Não são só as guerras, os rumores, não são. Mas é um tipo de homem. É um tipo de mulher. Eu acredito que o sinal da vinda de Jesus é uma mensagem sendo anunciada nos nossos altares. E eu acredito que o sinal da segunda vinda de Jesus é uma igreja que se opõe a Jezabel. É uma igreja que diz, nós acreditamos na família. Nós acreditamos que ela é a expressão do coração de Deus. Eu acredito que a minha casa é um lugar seguro para que os meus filhos cresçam amando o Senhor e se dedicando à vontade do Pai. Eu acredito que ainda que eu tenha sido ferido na minha paternidade, na minha maternidade, o Senhor pode fazer com que o meu coração seja reconciliado aos meus pais. Eu acredito que o desejo de Deus não é só colocar fogo no seu coração e uma mensagem nos seus lábios, mas eu acredito que o Senhor deseja te batizar nessa noite com reconciliação. Eu acredito que o Senhor deseja te dar olhos para que você olhe e veja aquilo que o olhar de Deus, aquilo que os olhos de Deus estão vendo. E o Senhor está clamando não apenas por profetas, não apenas por bons ministros, mas Ele está dizendo, me deem famílias, me deem casas, me deem ambientes seguros. Meus irmãos, sempre que Deus quer colher uma cidade, sabe o que Ele planta? Uma casa, uma família. Sempre que Deus quer fazer algo novo na terra, sabe o que Ele procura? Um ventre, uma família. Aquilo que Deus começou fazendo, Ele não começou fazendo num ambiente religioso. Ele não começou escolhendo um sacerdote, mas Ele começou escolhendo uma família. Ele escolheu um homem e uma mulher estéril. Ele disse, vem cá, Abraão, vem cá, Sara. Através de vocês, todas as famílias da terra vão ser abençoadas. Senhor, nós oramos. Senhor, nós oramos e te pedimos, Senhor, faça nessa noite, Deus, aquilo que somente o Teu doce Espírito pode fazer. Sim, Jesus.
Sim, Jesus. Sim, Jesus. Sim, Deus, nós oramos e te pedimos, Deus. Nós não queremos o mover ou o movimento do Teu Espírito que nos emocione, mas nós queremos que o Senhor, sabe, nos dê uma consciência da Tua vontade. Sabe, meus irmãos, eu não vou fazer um apelo para você essa noite. Eu acho que aquilo que a marca dos últimos dias são homens que ouvem a voz do Senhor e atendem. Talvez eu não tenha pregado para muitas pessoas, e eu acredito que a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, ela de fato não é para muitas pessoas. Mas se de alguma forma você se sente inclinado a levantar as suas mãos, a ajoelhar, a vir aqui na frente, a expressar, a se comportar mediante aquilo que o Senhor falou ao seu coração, eu quero te pedir para que você responda, Deus. Sabe aquilo que talvez fazia de Davi um homem segundo o coração de Deus? Ele nunca foi indiferente àquilo que a presença de Deus estava fazendo. Ele nunca foi indiferente àquilo que Deus estava comunicando ao coração dele. Se era uma denúncia, então Deus tem o meu arrependimento. Se era um ambiente de perseguição, então Deus tenha a minha humildade. Eu quero te convidar a orar, a, sabe, se expressar diante do Senhor enquanto a banda toca. E que o Espírito Santo, que você saia dessa noite, meu irmão, não com palavras humanas, não com palavras humanas, mas que você saia daqui essa noite batizado com somente aquilo que o Espírito Santo pode derramar sobre cada um de vocês.